1 de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Hoje nós terminamos a exposição do capítulo 4, e aí vai faltar só o capítulo 5, que nós faremos nas próximas semanas, e aí terminamos essa série de exposições na carta de 1 de Pedro. E lembrem-se, os pés na história, os pés aqui, mas os olhos na eternidade. Os pés na realidade, na vida, é agora. E os olhos na eternidade. A vinda de Cristo, o governo de Cristo, a eternidade com Cristo, é sobre isso. A vida é sobre isso. Como nós vivemos agora, mas olhamos para a eternidade. Não se esqueçam que o tema de hoje é participantes dos sofrimentos de Jesus. Vocês vão observar que isso vai ficar muito claro no verso 13. Mas observem comigo, meus irmãos, como começa a leitura do texto. Nós vamos do verso 12 até o 19, ok? Participantes dos sofrimentos de Cristo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Isso aqui é muito importante. Como se algo estranho estivesse lhes acontecendo. Mas alegrem-se. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele continua dizendo: contudo, porém, entretanto, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome, o nome de Cristo. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E agora ele vai citar Provérbios 11, verso 31. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar? Deus, lemos a sua palavra, a sua profecia, aquilo que nos guia, que nos leva. Confiamos única e exclusivamente que o teu Espírito, que procede do Pai e do Filho, esse Espírito é quem nos ilumina, esse Espírito é quem nos enche, Ele é quem comunica a palavra e faz ela virar verdade aos nossos corações. Ilumina o teu povo, agora, em qualquer momento da história em que ouvem essa palavra, para que a palavra do Senhor encontre morada nos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, C.S. Lewis dizia algo muito interessante. Quando C.S. Lewis, dissertando sobre o sofrimento, ele usa uma expressão ao dizer: o sofrimento é o megafone de Deus. Se por um lado C.S. Lewis estava querendo dizer que não quer dizer que nas coisas boas Deus não apareça. Por exemplo, Deus aparece e é possível reconhecê-lo quando nós temos um filho. Temos uma gestação, 9 meses. E aí a gente dá à luz uma vida, formamos família, conseguimos agradecer, porque é bom. Nós conseguimos agradecer, por exemplo, pelo pão nosso de cada dia. E conseguimos ver Deus nisso. Conseguimos ver Deus em tantas coisas boas. Mas C.S. Lewis diz: nestas coisas boas, Deus
sussurra. Ele fala baixinho. Por quê? Porque o sofrimento tem uma capacidade especial de nos levar à exaustão de todas as nossas experiências como seres humanos. O sofrimento tem a capacidade de levar a gente e exaurir todas as nossas forças. O sofrimento nos tira da zona de conforto a tal ponto que nós às vezes dizemos: não aguentamos mais, não temos mais capacidade de continuar. E é nessa hora que C.S. Lewis diz: aqui Deus grita. Mas por que Deus grita? Deus grita porque o sofrimento não só nos leva à exaustão, como o sofrimento faz a gente perceber o quão pequeno, falho e dependentes nós somos. Quando está tudo bem, Deus sussurra, porque quando nós temos fartura, quando nós temos abundância, nós não temos falta de nada. Quando a vida em casa está toda em ordem, quando a vida profissional está toda em ordem, quando a gente diz e acha que está tudo bem na vida de maneira geral, a gente relaxa, baixa a guarda. Mas o sofrimento tem a capacidade de fazer a gente perceber o quão pequeno, o quão falho nós somos. E o ano passado, fazendo uma exposição do livro de Jó com vocês, ainda em fevereiro do ano passado, eu disse que o sofrimento tem uma outra capacidade especial. Pessoal, o sofrimento é extremamente democrático. Nada é mais democrático do que o sofrimento. Porque a morte chega para brancos e negros. A morte chega para homens e mulheres. A escassez chega para todas as pessoas. A doença, a perda, tudo isso, o desemprego, isso chega para todo mundo. Isso não escolhe classe social, isso não tem a ver com tanto de dinheiro que você tem na bolsa, isso não tem a ver com nada disso. O sofrimento é extremamente democrático. Ele chega para todos. O texto que nós lemos possivelmente não é pregado nas igrejas do nosso tempo. Mas por que isso, meus irmãos? Porque percebam que o apóstolo Pedro está dizendo algo curioso no verso 12. Ele chama de amados, e o que ele fala com os amados? Não estranhem o sofrimento. Mas por que não estranhem o sofrimento? Percebam o caráter pedagógico do sofrimento quando ele diz: sofrimento vem fazer vocês serem provados. Isso é curioso. Mas ele diz que isso não seja surpreendente para nós, que isso não seja uma surpresa para mim e para você. E aí, a partir do verso 13, e ele vai fazer isso até o verso 16, ele vai dizer, parece que num surto masoquista, ele diz assim: fiquem alegres. Peraí, Rômulo, quem é que sofre e fica alegre? Você está ficando louco? O Pedro diz: mas fiquem alegres à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Hoje pela manhã eu estava falando com o pessoal assim: gente, vocês já pararam para pensar quando você começa a ler o livro de Atos? A gente às vezes é tão longe da realidade. Quando a gente lê o livro de Atos, os primeiros apóstolos são presos, e quando eles são presos, eles tomam 40 chibatadas, que era aquilo que acontecia para quem seguia, não o panteão de deuses de Roma, nem o imperador, mas aqueles que seguiam a Jesus Cristo como o único Deus. Aí você fala assim: como é que eles saíram de lá chorando? Nada. Eles saíram de lá dizendo assim: caramba, a gente foi achado digno de apanhar por causa de Jesus. Olha que loucura. Ninguém pensa nisso.
Quando a gente olha a Escritura com esse foco, a gente começa a ver que, na verdade, a caminhada cristã ela é um pouquinho diferente disso que a gente acha que é a sociedade hoje em dia. Aí ele vai dizer para a gente que a gente tem que se alegrar e se exultar nessa glória. Porque agora ele vai começar a dizer assim: olha, se vocês são insultados, se vocês são caluniados, porque vocês fazem o que é correto, se vocês andam direito e fazem o que é certo, então tá de boa, não tem problema nenhum. Agora, se vocês sofrem porque vocês aprontam, porque vocês fazem coisas erradas, tomam decisões erradas, bom, aí o que a gente vai falar com vocês? Não tem o que falar. Vocês tomaram as decisões erradas. E aí ele vai terminar dizendo: olha, pessoal, fiquem firmes, porque o juízo começa pela casa de Deus. Ele está fazendo o mesmo paralelo com o Antigo Testamento, quando o juízo no Pentecoste realmente começou com Israel. Esse dom de línguas do Pentecoste é exatamente o juízo que veio sobre Israel. Porque eles não são mais a nação da aliança, eles não são mais a nação do pacto. Mas o evangelho foi dado para toda a tribo, língua e nação. Brasileiros em 2021 estão em português glorificando o Senhor. O juízo começou por Israel. E agora, na volta de Jesus, o juízo começa pela igreja. Mas o texto diz: se vocês são encontrados salvos, só pratiquem o bem e aproveitem a glória. E o resto deixem com o Senhor. Meus irmãos, sermos participantes do sofrimento de Cristo é interessante, porque a primeira ocasião para nós sermos participantes do sofrimento de Cristo está exatamente no verso 12. E quando vocês observam o verso 12, a primeira ocasião é quando a gente exatamente não estranha o sofrimento. Quando você não estranha o sofrimento. Preste atenção em algo muito interessante que o texto diz. Gente boa, ele está falando: não estranhem o fogo que vem sobre vocês, como se isso fosse alguma coisa estranha, porque não é. E aqui, deixa eu fazer duas separações. A primeira separação que precisa ser feita é sobre o que é sofrimento natural e o que não é sofrimento natural. Prestem atenção nisso, por favor. Gente, qual é a certeza que a gente tem quando a gente nasce? Que a gente morre. Isso é uma certeza. A certeza que nós temos ao nascermos é exatamente que um dia nós vamos morrer. Não existe outra certeza na vida a não ser essa. Isso é o mais democrático de todos os assuntos da vida humana. Você nasce, você morre. Isso não vai mudar até o dia da volta de Jesus Cristo. É assim. Sofrimentos naturais. Então, gente, não estranhem doença. Não estranha isso. Não estranha vírus. Não estranhe bactéria. Isso não é de se estranhar. Não é de se estranhar câncer. Porque desde que o mundo caiu, gente, isso vai acontecer. Não tem jeito. Não estranhem a morte, não estranhem doença, não estranhem envelhecimento. Isso é sofrimento natural. Isso vai acontecer com todo mundo. Agora, eu sei, quando eu paro aqui para falar sobre isso, vocês ficam assustados. Por quê? Porque o discurso da igreja no nosso tempo é um discurso completamente antibíblico e triunfalista. Porque o bonito sou eu chegar aqui para vocês e olhar e falar bem assim, aquela coisa bem rasa, falando para vocês que arma forjada contra vocês não vai sobreviver. Eu chegar e falar bem assim: olha, contra Jacó não há encantamento. Olha que coisa bonita. Olha, os meninos brincaram comigo no ensaio sexta-feira. Eu fui lá no terreiro do inimigo e roubei tudo que ele me roubou. Sabe esse triunfalismo bobo? Mas deixa eu dizer para você,
Bem-vindo à realidade. A realidade é assim. Não é conto de fadas. É a realidade do esporão no pé. É a realidade da dor na coluna, da hérnia de disco. É a realidade do envelhecimento que vai chegar para todo mundo. Da vista que não enxerga direito mais. Que aí daqui a pouco a gente já começa a olhar e já não está mais aquela coisa. Essa é a realidade, gente. Essa é uma realidade do sofrimento que vai chegar para todo mundo. Então, o que é difícil aqui de aceitar é porque, especialmente dos últimos 100 anos para cá, a gente tem um tipo de sociedade completamente diferente. Como? Eu estava vendo uma notícia essa semana de um ator que está internado. E os caras estão fazendo um tratamento com ele que usa um pulmão artificial. Você imagina o que é isso? Você imagina um homem há 500 anos, um homem 500 anos atrás, você falasse para ele assim, cara, daqui a 500 anos os caras vão tirar o seu pulmão, você vai respirar por uma máquina, ele nem ia saber o que é uma máquina, mas você vai respirar por um negócio lá, e aí quando você respira, depois seu pulmão, nós vamos ajustar ele e a gente bota no lugar de novo. O cara ia olhar e falar assim, você está doido? Você está maluco? Já parou para pensar como é que são feitas cirurgias cardíacas e hemodiálise, por exemplo? Já viu como é que isso é interessante? Hemodiálise é incrível. Quando você não tem um rim legal, o cara pega seu sangue e filtra numa máquina. Já parou para pensar nisso? E o trem faz na máquina e volta purinho para você. Ou você faz uma cirurgia cardíaca, tem um coração artificial lá batendo para você e os caras estão aqui, limpa aqui, parece graxa, né? Passa, ajusta bonitinho, vai lá e bota no lugar de novo. Quem é que já imaginou um negócio desse? A gente tem remédio para tudo. A gente tem remédio para ficar feliz, e se está feliz demais, a gente tem remédio para deprimir. A gente tem remédio que não só regula o humor, mas que dá sono. A gente tem remédio que resolve tudo, que tira a dor. A gente tem remédio para tudo, praticamente. Quase nada. Então você chegar para essa sociedade e falar assim, acostume-se com o sofrimento, não dá, porque a cultura não fala isso. A cultura é a cultura da vitória, inclusive essa cultura gospel. Ela é a cultura da vitória. Gente, eu falei com vocês isso na semana passada. Há um ano o povo estava decretando a derrota do coronavírus. O povo estava declarando em nome de Jesus que o coronavírus ia ser derrotado. Bom, deu algum problema aí, eu acho, eu não sei o que acontece. O pior é que o povo continua indo atrás dessa loucura. Porque se você chegar para um crente e falar, crente sofre, o cara vai falar, está amarrado. Não, o texto bíblico está dizendo, não estranhem isso. Não estranhem. Não estranhem esses sofrimentos naturais. Mas não estranhem também, e aqui eu estou chamando de sofrimentos não naturais, mas todos eles estão derivados do pecado. Pessoal, não estranhem relacionamentos disfuncionais. Isso que eu estou chamando de não natural. Eu estou chamando de não natural, por exemplo, eu tenho problema com a minha mulher. Ou eu tenho problema com o meu marido. Ou eu tenho problema com o vizinho. Ou eu cheguei para trabalhar, quando eu cheguei lá na segunda-feira, amanhã é feriado, mas depois da manhã na terça-feira, quando eu cheguei lá para trabalhar, estava todo mundo de cara virada para mim, porque eu descobri que o Kleber, rapaz, ele começou a falar mal de mim para todo mundo, e fizeram um inferno lá no lugar, rapaz, estava todo mundo de cara virada para mim. Não estranhem essas coisas. Não é para estranhar. Porque esse tipo de situação na vida real vai acontecer. Então deixa eu fazer uma profecia aqui em nome de Jesus. Você vai sofrer. Deixa eu fazer uma outra afirmação teológica incrível. Você vai morrer. Para a glória de Deus, você vai passar perrengue. Em nome de Jesus, isso vai. Eu quero ver um glória a Deus, não tem? Agora não tem. Por quê? Porque o rei de vocês sofreu, o rei de vocês morreu. Por que a gente acha que isso não vai acontecer? O rei da gente foi perseguido. Agora isso não vai acontecer com a gente?
O mais natural, meus irmãos, somos nós cristãos passarmos por isso da maneira mais natural possível. E aqui, que é um ponto que pela manhã me passou batido nas minhas anotações, compreendam isso. Olha o que o texto está dizendo. Esse negócio é para provar vocês. Olha que coisa gostosa aqui. Por isso que o sofrimento é o megafone de Deus. Vocês já pararam para pensar que é no momento de maior dor, que é no momento de maior desespero, que é quando a gente tem, tipo o apóstolo Paulo, um grande espinho na carne, que é o momento que a gente busca a face de Deus, que é o momento que a gente busca o Senhor? Isso é um caráter pedagógico. É no momento em que as forças se acabam, que a esperança se acaba, que o que a gente faz? Você tem duas opções: você se revolta com o Senhor, ou você vai até os pés dele. E é isso que o Pedro está dizendo. Meus irmãos, nós cristãos precisamos entender que estamos num mundo disfuncional, num mundo caído, e enquanto Jesus Cristo não voltar, nós passaremos por muitas aflições. Isso é uma realidade que nós não podemos negar. E não adianta chegar e achar que não é assim, não é desse jeito. Parou. É pior. Encare de frente. É melhor. Participando dos sofrimentos de Cristo, porque a gente reconhece o sofrimento. A gente sabe que ele é verdadeiro. A gente não estranha esse negócio. Não estranhem isso. Eu não posso estranhar esse negócio. Mas, participando do sofrimento de Jesus, quando a gente é identificado com Cristo. Olha o que ele vai dizer agora a partir do verso 13, gente. É exatamente isso. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Olha só, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aí ele vai continuar, ele está dizendo assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Por quê? Porque o Espírito está com vocês, o Espírito está em vocês. E agora a partir do verso 15 e 16 ele vai dizer: agora se vocês sofrem porque vocês andaram direito, beleza. Agora, se vocês sofrem porque vocês foram ladrões, insultaram, aí opa, calma lá. Aí a gente tem que prestar atenção nesse negócio aqui. Meus irmãos, como é que é se identificar com Cristo aqui? Eu acho que a gente precisa entender com uma coisa muito curiosa. Talvez você fale assim: pastor, o senhor está duro, hein? Rapaz, que paulada na cabeça da gente. Falar que a gente está num sistema caído, e está mesmo. Falar que a gente está num mundo instável, num mundo em que a gente sofre opressões demoníacas, isso é fato. Agora, o que é legal? Qual é o consolo que a gente tem? Porque quando a gente passa por um monte de aflição, a gente passa por um bocado de aflição, o que a gente quer? Seja honesto. Você quer que acabe logo. Está passando por um momento dificílimo. O que é que você quer? Você quer que aquela dor e aquela angústia, ela acabe o mais rápido possível. A gente está vendo, por exemplo, no nosso tempo, um número enorme de suicídios aumentando. Mas por quê? Porque as pessoas chegaram a se desesperar da própria vida. Isso é o que o sofrimento faz. Agora, meus irmãos, o consolo que a palavra de Deus tem para trazer para mim e para você, não é que vai passar logo. Não é que vai acabar logo. O consolo que a palavra de Deus tem para dar para mim e para você, não é assim: olha, Deus vai resolver todos os seus problemas, como se Deus fosse um chaveiro, que você não tem como abrir a porta da sua casa, aí você vai lá, arruma uma micha com ele e abre. Não, não é assim. Qual é o consolo de se identificar com Jesus? O verso 13 está sendo muito claro, é a vida eterna. O verso 13 deixa isso muito claro. O consolo que nós temos para o sofrimento é a vida eterna.
Prestem atenção no seguinte. Semana passada a gente perdeu uma pessoa muito querida nossa, da minha casa. Uma moça com 30 anos e ela veio a falecer por conta do Covid-19 lá em Belo Horizonte. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o áudio da mãe da menina para nós. E isso deixou a gente assim extremamente mal, mas o áudio foi muito curioso. Porque a doença veio e acabou. Qual é o consolo que a mãe teve para falar da morte da filha? No áudio ela falou assim: ela foi, mas ela está com o Senhor. Ela foi, mas ela está com o Senhor. A saudade fica. Mas irmãos, o consolo que nós temos é a vida eterna com Jesus Cristo. Deixa eu dizer para vocês, desde o momento que nós nascemos, nós estamos brigando contra a morte. Isso é fato. Agora olha que maravilha que é o Espírito Santo quando nos mostra na Escritura que esse corpo não pode entrar na Jerusalém celestial. Esse corpo precisa ser completamente transformado, porque o melhor que eu tenho aqui não é nada para a glória que Jesus Cristo conquistou na sua ressurreição dos mortos. Qual é o consolo que nós temos, meus irmãos? A vida eterna. Isso significa que Jesus vai voltar. Isso significa que nós veremos o Senhor. Isso significa que não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Aqueles que dormem no Senhor, que morreram no Senhor, serão ressuscitados. Essa mensagem é a mensagem do cristianismo. Mas se nós acharmos que tudo que nós temos é o aqui e o agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele dá um brado enorme quando ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua capacidade de fazer a gente sofrer? Porque quando a gente olha para a glória eterna, a gente vê a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o perdão de pecados, a gente vê a volta triunfante e gloriosa do Senhor. Isso tem que fazer a gente olhar essa vida não como sendo tudo, mas olhando a ressurreição de Jesus e a volta de Cristo como sendo tudo. Isso é importantíssimo, gente, para a gente lidar com as demandas do nosso dia a dia. Por isso que essa carta, eu tenho falado para vocês, ela está sempre falando com os pés aqui, mas os olhos na eternidade, os pés aqui, mas os olhos na eternidade, porque o sofrimento é real. Uma outra coisa aqui que ele vai falar no verso 14 é sobre a presença do Espírito Santo. Essa pessoa da Trindade, infelizmente, ela é praticamente apagada da vida da igreja. O que é se identificar com Jesus aqui? Percebam que ele diz: se vocês sofrem e se vocês são fiéis, o Espírito está com vocês. Porque o outro consolo que a gente tem não é só, meus irmãos, da vida eterna, mas o caráter do Espírito Santo é o caráter de consolador. É Ele que está com a gente. Eu tenho certeza que você já passou por situações na sua vida de tamanha crise, por sua responsabilidade ou não, em que você olhou e falou assim: eu não tenho mais estrutura, eu não tenho mais condição de continuar. Alguns, a gente olha e começa a conversar com eles, e a gente vê essas pessoas e a pessoa fala para você assim: cara, eu não tenho ideia nem de como é que eu estou vivo até agora. Eu não faço ideia. Não sei como é que eu estou aguentando até esse momento. E aí a gente vai para a Escritura. E quando a gente olha a Escritura, realmente eu e você, nós não estamos aguentando em tantos momentos. São todos esses momentos que o Espírito Santo segurou a gente. Porque senão a gente já tinha se desesperado há muito tempo, a gente já tinha perdido o controle há muito tempo, a gente já podia ter perdido as estribeiras há muito tempo, mas o Espírito Santo, ele é tão presente nas nossas vidas, que a gente não consegue perder nem a linha. E aí às vezes naqueles momentos de maior desespero, você fala assim: como é que fulano está calmo, né? Tranquilo. É o Espírito Santo, gente. Identificando com Jesus. Então aqui, olha só, nunca ache que é só uma oraçãozinha, nunca ache que é só mais uma leiturinha bíblica.
Nunca ache que é mais um conselho que o meu irmão tá me trazendo. Não é. Não é. O Espírito usa muitas e multiformes maneiras de trazer força e consolo para nós. Então nunca deixe de orar por pessoas e por você mesmo e por aqueles que nós estamos, para que a gente passe identificado com Jesus. É isso. Gente, no momento de maior dificuldade de Cristo, quando ele está no Getsemane, a alma dele está tão angustiada, e quem está ali com ele é o Senhor, conduzindo ele naquele momento. E é isso que acontece com a gente. Nós não podemos nos esquecer disso. Agora, essa identificação com Jesus, percebam que a partir do verso 15 e o verso 16, o Pedro muda o tom. Mas por que o Pedro muda o tom? Porque ele diz assim: gente, se vocês sofrem por serem fiéis, ok, que legal. Olha só, eu sou um bom marido, eu cuido da minha esposa, eu cuido do meu lar, eu dou tempo para ela. Eu tenho uma vida bacana em casa. Eu sou um marido segundo aquilo que Deus quer e me criou para ser. Show. Se lá na frente eu vivi uma crise porque isso veio da parte dela, fugiu do meu controle. Eu eduquei os meus filhos na verdade, fiz o melhor que eu podia. Cara, orei com eles, ensinei a escritura, botei na escola, ensinei princípios morais, trabalhei. Fiz o que eu tinha que fazer. Chegou lá na frente, sei lá, se rebelou, aconteceu alguma zica daquela bem pesada. O que a Bíblia está dizendo? Você fez o que você tinha que fazer. Você fez o trabalho que você tinha que fazer. Você está sofrendo, mas fique tranquilo. Agora, se por outro lado, você é um profissional relapso, o que você vai fazer? Eu estava falando isso aqui pela manhã. Eu acho que é um exemplo muito prático. Algumas pessoas querem se aposentar aos 65 anos, mas nunca deu um dia de trabalho para o Brasil. O cara nunca recolheu um INSS. E FGTS ele não sabe o que é. Aí quando ele chega aos 65, ele não tem dinheiro nem para comprar o remédio. Aí ele fala assim: rapaz, o devorador roubou tudo. Envelheci, sobrou nada. Não é que não sobrou nada, meu filho. Você é um irresponsável. Você não é previdente. Você não olhou o final da sua vida. Você gastou tudo que você tinha e agora no final da vida você bota a culpa em Deus? Não. Não. Meus irmãos, aqui, uma coisa é quando a gente sofre, agora a gente passa por perrengues e por dificuldades extremas, por coisas que fogem ao nosso controle, sabendo que a gente trabalhou direito, que a gente fez o que podia fazer e ainda mais. Agora, outra coisa é ser relapso e irresponsável, e aí, no final, bota a culpa no diabo, bota a culpa no outro, bota a culpa em Deus. Não, meus irmãos, não. Se identificar com os sofrimentos de Jesus é até o final entender que a gente precisa trabalhar e agir com extrema responsabilidade em tudo aquilo que a gente faz. É isso que ele está dizendo. Se algum de vocês aqui, ele está falando no verso 15, sofre porque vocês são ladrões, sofrem porque vocês insultam as pessoas, vocês estão de brincadeira. Agora, se por outro lado, vocês sofrem porque vocês fazem o que é correto, saibam o seguinte, isso é interessante, vocês glorificam o nome do Senhor, ele vai dizer no verso 16. Meus irmãos, muita atenção a isso, muita atenção a isso. Nós precisamos entender que o sofrimento é uma realidade, mas a gente precisa compreender, a se identificar com Cristo nisso. Pastor Rômulo, como se identificar com Cristo a partir disso? Meus irmãos, a Bíblia, por exemplo, vai dizer que o Senhor Jesus, ele tem uma missão para cumprir e ele cumpre ela até o final. Jesus tem uma missão para cumprir e vai até o fim. Ele não para, ele enfrenta luto, ele enfrenta fome, ele enfrenta dificuldade, ele enfrenta a resistência do governo, ele enfrenta a resistência da religião, ele enfrenta tudo que ele tem para enfrentar, mas ele vai até o final. Ele executa sua ordem até o final. E é engraçado como os evangelhos deixam isso muito bem falado. Por exemplo, Jesus amou-os até o fim. Jesus cumpriu a missão até o fim. Então, a missão que Jesus cumpre é uma missão com responsabilidade.
na dependência do Espírito que o capacitou no seu batismo, mas sabedor, por exemplo, que ele ressuscitaria no terceiro dia e que a vida eterna era tudo. Então não se esqueçam, meus irmãos, disso, por favor. Não se esqueçam de ter essa responsabilidade, porque no final das contas, aí vem uma coisa aqui que é um outro apêndice que eu estava revisando isso hoje à tarde, me fugiu pela manhã. O verso 16, ele diz que se por acaso nós sofremos sem uma razão aparente, sem ser uma responsabilidade nossa, isso não é só para nos provar, mas isso é para a glória de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque aí eu vou para a terceira ocasião, para a gente ser participante do sofrimento de Cristo. Se a primeira é a gente sabendo que é impossível, é inegável o sofrimento, e não adianta você estranhar ele. Se segunda é você se identificar com Jesus, em terceira é você confiar no juízo de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 17. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Meus irmãos, confiem no juízo de Deus. Rômulo, o que é que você quer dizer aqui como juízo de Deus? Vamos lá. Primeiro, quando o Pedro está citando Provérbios, Pedro está falando de uma coisa muito interessante. Pedro está citando Provérbios 11, no verso 31, quando ele diz o seguinte: se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. É isso que o Pedro está citando aqui. Ele está fazendo uma citação livre, então ele está citando Provérbios 11, ele diz, olha, se o ímpio recebe o que merece, se o justo recebe o que merece, ainda mais o ímpio. Acho que isso aqui é muito interessante. Por isso, confiem no juízo de Deus. O que eu quero dizer com você confiar no juízo de Deus? Olha só, gente. Tem uma coisa muito legal que a gente chama, e eu tenho pegado principalmente jovens, rapazinhos, meninos novos, e eles chegam com... Isso era muito feito pelos estoicos nos primeiros séculos, e os estoicos e os epicureus, e é por isso que é chamada de paradoxo de Epicuro, e que a Bertrand Russell trouxe isso para a gente no século XIX. E é aquela coisa que eu sempre falo isso aqui, quando o pessoal sempre fala assim, olha, tá vendo o sofrimento? Tá vendo o mal? Bom, se Deus realmente fosse bom, ele sabe que o mal ia acontecer, então ele não ia permitir. Logo, esse Deus não pode ser um Deus amoroso nem um Deus bom, porque ele viu que o mal ia acontecer, ele deixou esse negócio acontecer. Ou esse Deus viu, mas ele viu o que ia acontecer, mas ele não fez nada. Então ele não é poderoso para conter o mal. Olha quanta coisa ruim acontece no mundo. Então, parece uma coisa muito lógica, né? Mas é meio filosofia assim, ruinzinha, de botequim mesmo. Isso é muito falho. Por quê? Eu não vou ficar filosofando, que não é o meu foco, e o meu foco é expor a Escritura. Meus irmãos, eu quero que vocês percebam o seguinte. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, citando Isaías, Isaías está citando isso num contexto em que Nabucodonosor e a Babilônia vêm arrebentar com o povo de Deus. E aí ele vê o plano e depois ele vê o plano da salvação e ele fala assim, o que Paulo cita quando ele vai falar dos mistérios de Deus. Ele fala, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser retribuído? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Meus irmãos, isso é interessante, isso é Romanos do 11, do 33 ao 36, porque eu quero que vocês percebam o seguinte: é impossível você sistematizar a vida inteira e você compreender todo o desígnio de Deus, não dá, é impossível. O dia que vocês entenderem Deus completamente, podem saber que Ele já não é mais Deus, você controla Ele, e aí Ele virou um bonequinho. Deus é incontrolável, o Senhor Jesus é todo poderoso e incontrolável, então não dá para controlar tudo que Deus faz. Isso é impossível. Então, você pode ficar revoltado com o Senhor. É uma opção. Não vai resolver. Porque o que vai acontecer é gerar uma amargura no seu coração. E só isso. Só amargura. Vai ficar cada vez pior. Cada vez mais depressivo. Cada vez mais adoecido. E vai ficar revoltado com Deus. Ou você volta para Ele. E você compreende que tudo isso que está aqui é fruto da misericórdia de um Deus amoroso que nos criou, e nos criou para a sua glória, para a sua graça. Mas nós, num ato de rebeldia, fomos contra Ele. Mas esse Deus é tão amoroso, e tão amoroso, e tão misericordioso, que Ele resolveu assumir o nosso lugar naquela cruz. Ele resolveu a nossa morte naquela cruz. E Ele ressuscitou a nossa vida naquele dia. E eu não tenho uma outra opção a não ser me lançar nos braços desse Senhor, que se revelou em Jesus Cristo, que deixou a Escritura revelada. E eu aguardo a revelação dos filhos de Deus, Romanos 8. Eu aguardo Tessalonicenses, capítulo 5 da primeira e o 3 da segunda. Eu aguardo o ressoar da última trombeta. Eu aguardo a manifestação de Deus. Eu aguardo a manifestação de Jesus. Basta o dia o seu próprio mal. E eu aguardo Cristo, porque eu confio no juízo de Deus. Eu sei que Ele tem o melhor para nós. Eu sei que Ele tem o melhor para a vida da gente. Então a gente anda, meus irmãos, a gente anda com a consciência tranquila, porque a gente está seguindo no caminho do Senhor. E a gente está andando com o Senhor. E deixa que Ele retribua quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E se ao crente é necessário passar por aflições, glória ao nome do Senhor. Mas às vezes, como o Asaf faz lá no Salmo 73, ele fala assim: quase que eu caí. Mas por que quase eu caí? Porque eu comecei a olhar a vida do ímpio, o Asaf fala. E ele falou: rapaz, os filhos dele são fortes. O gado dele é bom pra caramba. A terra desse cara é fértil. Aí eu olhei para minha casa e falei: mas eu não tenho a mesma coisa que esse cara tem. Aí ele diz no Salmo 73, até que eu olhei para o Senhor. Até que eu olhei para o seu santo templo. Até que eu olhei para a adoração. Até que eu olhei para o serviço ao Senhor. Meus irmãos, eu não quero saber quem tem e quem não tem nada. Eu não quero saber o que aconteceu ou não aconteceu com ninguém. Não me cabe julgar nada. Me cabe viver aos pés daquele que me amou. Me cabe viver aos pés daquele que se relaciona comigo através do Espírito Santo, através da Escritura. Me cabe isso. É isso que me cabe. Me cabe me dobrar aos pés dele e me relacionar com ele, porque eu sei que o Espírito dele está com a gente, que a eternidade é algo que a gente está vivendo agora. Isso é a gente esperar o juízo de Deus. Eu não sei. Eu não tenho resposta para tudo. Eu não sei por que alguns sofrem e outros não. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia por que acontece alguma coisa com uns e não acontece com outros. Eu não sei. Eu não tenho explicação. Eu também nunca vou ter. Eu não tenho. E você também não vai ter. E não adianta. Vai ficar de especulação, 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 especulação. Perde o foco e o que deveria? Sirva a Jesus. Sirva o Senhor. Sirva o Senhor. Pronto. Aguarde. Aguarde o Senhor. Aguarde o que o Senhor tem para fazer. Pronto, meus irmãos. Pronto. Ele já deixou uma nuvem de testemunhas, Hebreus diz. Uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem. De pessoas que a Escritura chama de heróis da fé. De gente de carne e osso, como eu e você, que viveu, sofreu, morreu como eu e você. Mas gente que a gente tem certeza que no último dia a gente vai encontrar. A gente vai encontrar. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Participantes dos sofrimentos de Cristo. Meus irmãos, se Jesus Cristo de Nazaré sofreu, morreu,
Isso vai acontecer com a gente também. Isso vai acontecer com a gente também. Mas Cristo ressuscitou e a diferença está aqui. Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. E é sobre o nosso relacionamento com Ele.